Se você vai fazer a prova agora em janeiro da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, você não pode perder esse vídeo. A gente vai trabalhar com uma revisão completa do que a FGV gosta de cobrar no CPC 23, CPC que trata sobre mudanças de política contábil, mudança na estimativa contábil ou se houve algum erro no lançamento ou em algum aspecto da demonstração contábil. Você sabia que dentro desse CPC tem uma polêmica recente da FGV e que a gente vai dirimir todas as dúvidas do que aconteceu e qual é o verdadeiro entendimento da banca a partir de agora, o como você deve tratar questões desse CPC na prova de Minas Gerais. Então não perca esse vídeo. Meu nome é Vinícius Ferraz e eu tô aqui para te ajudar a quebrar a banca do seu concurso. Não deixa de me seguir nas redes sociais, segundas, quartas e sextas. A gente tem vídeo aqui no YouTube e a gente vai dar seguimento a essa reta final de Minas Gerais. Na quarta-feira passada eu tive um problema técnico com o meu computador, eu tinha gravado esse vídeo inteiro, mas não consegui postar. Hoje eu vou postar esse vídeo e vai ficar melhor ainda do que ficaria na quarta-feira. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão completa. Bom, quando a gente trata de CPC 23, a gente tem que já pensar de cara em algumas coisas. Primeiro a gente tem que perceber se a questão está tratando de uma mudança na política contábil, se é uma mudança de estimativa contábil ou se é um erro. Cuidado, porque às vezes a FGV traz questões que te induzem a acreditar que é uma mudança de estimativa ou uma mudança de política, mas na verdade a contabilização estava errada de acordo com outros CPCs. Então quando a gente trata de erro, tem que tomar esse cuidado. O erro, vamos continuar aqui no erro, esse erro ele pode ser material. Quando a gente fala de materialidade, tanto em auditoria como em contabilidade, a gente tem que olhar pela ótica do usuário da demonstração contábil. Então ele é material se a informação contábil que ali contiver for possível, ela tiver possibilidade, ela tiver potencial para mudar a opinião do usuário final da demonstração contábil. Quais são os usuários principais? Investidores e credores. Então, se essa informação é material ao ponto de mudar aquela percepção desses usuários, ela vai ser material. E se é material, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que seguir os segmentos do CPC 23. Esse erro pode ser imaterial também. E dentro do CPC 23, ele vai tratar o erro doloso, o erro com intenção, ele vai ainda assim chamar de erro, o que é um pouco contraintuitivo para quem estuda auditoria, por exemplo. Dentro da auditoria, a gente sabe que não é erro o nome é fraude. Então, fraude é esse erro intencional, mas o CPC 23 chama de erro e erro intencional. E quando a gente fala de erro intencional, não importa se é material ou imaterial. Se o erro é intencional, você deve fazer uma correção. A gente vai descobrir se essa correção é para frente, se ela é para trás, como ela é feita. Beleza? Quando a gente fala de estimativa contábil, a gente está falando de algo que foi estimado, um valor que não é certo, que ele é incerto, que ele é uma expectativa da empresa. E dentro das demonstrações contábeis, a gente tem que fazer várias estimativas. Uma clássica estimativa é a vida útil de um ativo depreciável. Uma clássica, que não é tão clássica, que pode ser até polêmica, é o padrão de consumo do ativo depreciável. Deixa eu ver uma outra estimativa clássica. Uma estimativa clássica é o do litígio. Se ele vai ser provável, se não vai ser provável, se vai ser possível. Tudo isso é uma estimativa, uma expectativa da empresa. E quando a gente fala de mudança de estimativa, a gente vai ter um tratamento específico do CPC 23. E política? Política contábil, a gente está falando das práticas, das diretrizes, da maneira como sempre a entidade vem ali tratando um fato contábil. Quando há uma mudança na política, a gente tem que trabalhar de uma maneira. Então, questão de CPC 23, a gente vai sempre se perguntar, é mudança de política? É mudança de estimativa? É erro? Esse erro é material? Esse erro é imaterial? Esse erro é intencional? Beleza. Primeiro aspecto, tranquilo. Olhou, fez essas perguntas para você. O segundo aspecto é sobre a aplicação. Essa aplicação do CPC 23 pode ser de três maneiras diferentes. A aplicação pode ser retrospectiva, ou seja, você vai voltar nas outras demonstrações passadas e corrigindo o saldo de abertura ali das demonstrações. A aplicação pode ser prospectiva, ou seja, só para frente, você vai corrigir no período que apareceu e nos períodos futuros, se essa mudança
de estimativa, né? Essa mudança que aconteceu por atingir outros períodos que não só o próprio, se for só o próprio, é só no próprio. E a aplicação pode ser impraticável. E a gente vai trabalhar o que é essa aplicação impraticável. Por exemplo, quando você está aplicando a retrospectiva e fica impossível saber qual seria a intenção, ou então, por exemplo, quais efeitos dessa mudança dentro daquela demonstração contábil, se torna uma aplicação impraticável e você já não precisa mais aplicar ali as correções. Quando a gente fala dessas aplicações, essas aplicações vão trazer efeitos dentro das demonstrações contábeis. Se a aplicação é retrospectiva, a gente está falando de um efeito que vai aparecer na DLPA, demonstrações de lucros e prejuízos acumulados. Se a gente está falando de uma aplicação prospectiva, a gente está falando de um efeito na DRE. Se a gente está falando de uma aplicação impraticável, ela é impraticável. Você simplesmente não vai praticar ela. Dentro de política contábil, dentro do CPC 23, quais mudanças são retrospectivas e quais são prospectivas? Mudança de política contábil, retrospectiva. Mudança no erro, correção de erro material. Aí o imaterial não. Material ou intencional, independentemente de material ou não, da materialidade, se é intencional, galera, tem que corrigir. Não importa se foi R$1, se foi R$1 milhão, tem que corrigir. Foi fraude. Se teve fraude, tem que corrigir. E essa correção é retrospectiva. Retrospectiva. E quando a gente trata de mudança de estimativa contábil, a mudança tem que ser prospectiva. Galera, praticamente todo o CPC 23, 80% das questões vocês vão conseguir resolver sabendo só isso aqui. Então, cara, se você é um concurseiro diligente, se você é um concurseiro que vai quebrar a banca do teu concurso, decora isso aqui. Ponto final. Decora isso aqui. Você tem que saber. Mudança de política, retrospectiva. Erro material ou intencional, retrospectiva. Mudança de estimativa, prospectiva. Então vamos ver como é que o CPC trata isso tudo aqui que eu falei, esse resumo que eu dei. Políticas contábeis. O que são políticas contábeis? São princípios, bases, convenções, regras e práticas. São as diretrizes, são os princípios, são as bases específicas aplicadas pela entidade. E aí tem alguns CPCs, por exemplo, que vão te dar uma política que tem que ser aquela política, ponto. Tem que ser desse jeito. Mas tem CPCs que vão abrir, a entidade pode escolher a sua política contábil. Quer ver um exemplo? CPC 07, que a gente fez um resumo há pouco tempo. CPC 07 vai dar duas maneiras de você reconhecer a subvenção. A subvenção pode ser retificando o ativo ou pode aparecer no passivo. Quando a entidade escolhe a maneira como ela vai reconhecer essa subvenção, ela está determinando uma política contábil. Um outro exemplo, propriedade para investimento. Essa propriedade para investimento, a entidade pode escolher se ela vai reconhecer todas as propriedades ao custo ou ao valor justo. Quando ela escolhe um dos dois, ela está escolhendo uma política contábil. Beleza? Estimativa contábil. Estimativa tem muito a ver com o nome. Estimativa. Né? São montantes nas demonstrações contábeis que estão sujeitas à incerteza de mensuração. E tem vários dentro das demonstrações contábeis que são incertos, são expectativas, são estimativas. Beleza? Erros de período anteriores. O que são os erros? São omissões, são incorreções, ou seja, a demonstração contábil não levou em conta determinada informação, ou então levou em conta de maneira errada. Na entidade de um ou mais períodos anteriores, decorrentes de quê? Decorrentes da falta de uso, do uso incorreto de informação confiável. Informação confiável que estava disponível, ou se não estava disponível, com um esforço razoável, ou seja, com custo razoável, com tempo razoável, era possível conseguir essa informação. Então pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração. Beleza? Então essa informação que é irrazoável, se não aparecer na demonstração contábil, ou se for usada de maneira incorreta, ela não é um erro de período anterior para o CPC 23. Beleza? Aplicação retrospectiva é a aplicação da nova política contábil
como se a política tivesse sido sempre aplicada. Você vai voltando enquanto seja praticável, enquanto seja razoável. Essa palavra razoável é muito importante para esse CPC. A razoabilidade é importante para o CPC 23. Você vai voltando enquanto seja razoável, enquanto seja praticável, enquanto seja possível fazer essa volta. Reapresentação retrospectiva, a gente vai estar falando aqui de erro. É a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores, de elementos, como se um erro nunca tivesse ocorrido. Então você vai voltando para corrigir como se a sua demonstração tivesse sido sempre certa. Então, às vezes, você vai ter que corrigir várias contas contábeis dentro dessa correção. Todo o efeito que acontecer aí vai para DLPA, né? Vai para o PL. Aplicação impraticável. Vamos ver o que é essa tal aplicação impraticável. É quando a entidade não pode aplicar, depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido, para um período anterior em particular. É impraticável aplicar retrospectivamente a mudança ou fazer reapresentação para corrigir se. Beleza. Então, quando que é impraticável? Se os efeitos da aplicação retrospectiva não puderem ser determinados, então os efeitos não podem ser determinados. Se a aplicação retrospectiva exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração. O que o CPC 23 está dizendo? Olha, galera, se você, ao aplicar retrospectivamente e fazer correções retrospectivas, se você necessitar de imaginar, presumir qual era a intenção da administração lá atrás, se você precisar disso, é impraticável. Não deve fazer. Não faz. Porque você não pode ficar presumindo. Muitas vezes, inclusive, a administração muda com o passar do tempo. Então você vai ficar ali presumindo o que a administração tinha intenção de fazer. Se isso acontecer, meu amigo, é impraticável. Não precisa aplicar a retrospectiva. Aplicação retrospectiva ou representação, exigir estimativas significativas e é impossível identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas. Então, se você voltar no tempo e essa volta no tempo exigir estimativas e é impossível conseguir as informações para refazer essa estimativa, é impraticável. Beleza? E a aplicação prospectiva? A aplicação prospectiva de mudança de reconhecimento do efeito representa, respectivamente, a aplicação da nova política contábil a transações e outros efeitos a condições que ocorram após a data da política alterada. O reconhecimento do efeito da mudança... Aqui, ó. Reconhecimento do efeito da mudança de estimativa nos períodos correntes e futuros afetados pela mudança. Então, a aplicação prospectiva é no período ou no período futuro. Você não vai se preocupar em corrigir saldo de abertura lá atrás. Beleza. Aplicação de mudança. Então como é que a gente tem que aplicar? Lembra que eu falei que é retrospectiva? É isso que o CPC vai dizer aqui no item 19. Eu não vou ficar lendo o item 19, porque para não ficar alongando. É a mesma coisa aqui na mudança de estimativa. Mudança de estimativa. Para frente. Prospectivamente. Erro. Aí aqui vale a pena dar uma olhada. O erro, as demonstrações contábeis não estarão em conformidade se contiverem erros materiais ou imateriais intencionais. Foi o que eu falei lá no início da aula. Então você tem que analisar a materialidade do erro, se foi um erro sem querer, sem intenção, mas se foi um erro intencional, aí não importa. Não importa se ele é imaterial. A demonstração não estará em conformidade. Beleza? Então, beleza. Então vamos para a nossa primeira questão. E a gente vai começar com essa questão bem tranquila. Questão que caiu em 2022 para a prova de auditor fiscal de tributos estaduais do Amazonas. Você faz, tá? Prova de altíssimo nível. Então vamos lá. Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço. A sociedade empresária avaliava o estoque de acordo com o método PEPS. Então ela tinha um método, uma prática constante que ela sempre usava para avaliar os seus estoques. No ano, os contadores constataram que a informação contábil seria mais relevante. E isso, inclusive, é uma premissa para você mudar uma política contábil. Tem que ser mais relevante para os usuários.
o estoque pelo método de custo. Então ele mudou o método de avaliação do estoque. Houve uma mudança aí de prática, houve uma mudança de regra de política contábil. Então houve uma mudança de política contábil. Então essa primeira mudança aqui é de política. Lembra que eu falei? A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. É mudança de política? É mudança de estimativa? Beleza, mudança de política. Quando eu falo mudança de política, eu já tenho que pensar que é retrospectiva. Ela vai voltar, eu vou... E se é retrospectiva, o efeito que acontece vai para a DLPA. Eu não vou afetar o resultado, isso vai para o PL. Vai para o PL, mudança retrospectiva. Foi constatado também que a conta caixa não havia considerado a compra de estoque, ou seja, ocorreu um erro, uma omissão. Uma omissão que é material, porque o estoque é de 30 mil, olha só. O estoque é quase 30% do ativo circulante, é material. Isso tem potencial de mudar a opinião dos usuários da demonstração contábil. Logo, é um erro. Beleza, é um erro. Esse erro é material? É material. Beleza. Foi intencional? Aí eu já nem preciso me preocupar se foi intencional ou não. Já foi material, eu já vou ter que corrigir. Essa correção vai ser retrospectiva. E se ela é retrospectiva, vai cair na mesma regra da DLPA. E é isso que a questão vai perguntar. Assinale a opção que indica a demonstração contábil em que deverão ser contabilizados. Onde que vai ser contabilizado esses efeitos? Bom, as duas vão ser na DLPA. Aí a gente vai procurar aqui nas respostas DLPA. Vamos ver se a gente vai achar. DRE não é DRE. DRE não é DRE. DRE não é DRE. DMPL, 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 DRE, não é DRE, sobra a letra D. Aí você pergunta, pô Vinícius, tu falou pra mim que era DLPA? Como é que a questão tá me dando como resposta DMPL? Porque há um mandamento no próprio CPC que vai dizer aqui, ó, CPC 23, quando a entidade aplicar a nova política contábil retrospectivamente, ela deve aplicar a nova política, a informação comparativa para períodos tão antigos quanto for praticável. Chegou no momento que é impraticável, a gente viu o que é que torna impraticável, os efeitos não são possíveis, tem que usar a intenção da administração, etc, etc, etc. A aplicação retrospectiva a um período anterior pode ser considerada não praticável, se não for praticável, beleza. O valor do ajuste resultante, ó, então o valor do ajuste resultante relacionado com períodos anteriores aos apresentados é registrado no saldo de abertura de cada componente no patrimônio líquido. Geralmente o ajuste é registrado em lucros ou prejuízos acumulados. Por isso que é a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Beleza? E o que a lei 6404 vai dizer? Ele vai dizer sobre... Aqui é o artigo que vai falar sobre a DLPA, artigo 186. Seu inciso 1, ó. Inciso 1º. O saldo do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária de saldo inicial. Vai aparecer na DLPA. E o que ele fala aqui no parágrafo 2º? A DLPA acumulados deverá indicar o montante do dividendo e poderá ser incluída na DMPL. Por isso que a resposta aqui dessa questão é DMPL. Porque a DMPL, muitas vezes, a entidade pode escolher isso e muitas vezes inserir a DLPA dentro da DMPL. Inclusive, o CPC 26... que vai tratar sobre a apresentação das demonstrações contábeis, vai dizer que o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui a DMPL e não cita a DLPA. Quem cita a DLPA é a Lei 6404. E a própria Lei 6404 vai dizer que pode estar dentro da DMPL. Beleza? Então matamos essa questão. Vamos para essa questão aqui, que essa questão aqui é polêmica. Essa questão aqui é importante pra caramba para as próximas provas da FGV, porque a gente vai tratar aqui do entendimento da GV, da FGV. A FGV mudou o entendimento? A FGV cometeu um erro anterior? A FGV vai avaliar se foi uma mudança? Vocês vão ver tudo que está acontecendo aqui. E eu vou dizer qual é a minha opinião sobre isso e que eu acredito que está correta, tá bom?
Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço. Tem aqui esse balanço. A máquina era depreciada pelo método da linha reta e tinha uma vida útil estimada em 5 anos. A sociedade empresária considerava valor residual de 0. Tudo bem. Na elaboração das demonstrações contábeis, os contadores da sociedade empresária julgaram que a informação contábil seria mais relevante, que é a premissa para poder fazer mudanças aí no âmbito do CPC 23, depreciando os ativos imobilizados pelo método de benefícios gerados. Então, o que houve aqui? Houve uma mudança de método. Dá a entender, quando a gente lê sem saber o mandamento do que está escrito nos CPCs, dá uma impressão de que isso aqui é uma mudança de política contábil. Dá essa impressão. Por quê? Porque você está mudando a prática, você está mudando a tendência. Porém, contudo, todavia, antes de eu ir para o porém, é isso que ele quer saber, ó. Qual o procedimento contábil a ser efetuado pela sociedade empresária? E ele quer saber se é uma retificação, se é uma mudança de política ou se é uma mudança de estimativa. Então, bom, eu acredito que muita gente boa botou que era uma mudança de política. Parece muito ser uma mudança de política. Mas vamos ver o que o CPC 23 fala sobre isso? O CPC 23 foi alterado há pouco tempo, tá? Então já ajudou a dirimir as dúvidas. Na minha opinião, nem tinha dúvida quanto a isso, mas ele ajudou a dirimir essas dúvidas. Ele vai dizer, uma política pode exigir que sejam mensuradas de forma que envolva incerteza. Ele está falando que, dependendo da política que você adota, você vai ter que fazer estimativas. Então, desenvolver estimativas contábeis envolve o uso de julgamentos. Tudo bem. Baseados na última informação disponível e confiável. Exemplos de estimativas, então ele vai te dar exemplos, ó, o CPC 23. E lá no exemplo dele vai dizer, ó, despesa de depreciação, aplicando o CPC 27. Aí você pensa, tudo bem, uma mudança na despesa de depreciação, ele não está falando de mudança de método de depreciação. Tudo bem, concordo com você. Mas vamos lá para o CPC 27, que foi o que ele mandou a gente fazer. CPC 27, no seu item 61, é claríssimo ao dizer que mudança de método é mudança de estimativa contábil. E isso não teve alteração recente, não. Isso já estava escrito tem tempo. O método de depreciação, olha o que está escrito, ó. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício. Tudo bem? Se houver alteração significativa no padrão de consumo previsto, olha essa palavra, previsto. Isso é ou não é uma estimativa? Uma mudança no padrão. Então, por que o contador ele vai mudar o método de depreciação? Ele vai mudar se houver mudança no padrão de consumo. Não é o bel prazer dele, não. Ele vai mudar se houver uma mudança no padrão. E o padrão de consumo é uma estimativa, uma previsão. Ah, você não está convencido, não? Olha o que ele continua falando. Olha o que o CPC 27 fala claramente pra gente. O método de depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada como mudança na estimativa contábil. Não tem polêmica nessa questão. A questão está correta. A FGV mudou o entendimento dela? Mudou o entendimento dela. A gente vai ver uma próxima questão que antes ela não estava percebendo isso. Na minha opinião, ela não mudou o entendimento dela. Ela corrigiu o entendimento dela. Porque antes ela estava com o entendimento errado. Porque o CPC é claro ao dizer mudança no método de depreciação é causada por mudança no padrão de consumo. Esse padrão de consumo é estimado e deve ser tratado como mudança de estimativa contábil, com todas as letras, de acordo com o CPC 23. Ele até vai dizer aqui, ó, no item 76 do mesmo CPC. Relativamente aos ativos imobilizados, tal divulgação pode resultar em mudanças de estimativas contábeis relativas a método de depreciação. Tá? Não tem dúvida. Galera, não tem dúvida. Não tem dúvida. Você não pode ir contra o que está escrito no CPC. Na minha opinião, a FGV tinha um entendimento errado. Ela estava levando o entendimento errado para a prova. É possível que isso aconteça? É possível. A gente tem questões do CPC 32 que estão claramente erradas.
Ela não mudou o gabarito, porque a FGV nem sempre muda o gabarito. Até que no Senado ela mudou bastante. Pode ser que ela esteja se flexibilizando um pouquinho, botando um pouquinho a mão na consciência, mas alguns absurdos ocorreram, inegavelmente. Tá? Então a letra é E, ó. Aí você corta aqui, ó, tudo. Mudança de política, retificação de erro. Não teve retificação de erro, mudança na estimativa. Essa mudança de estimativa vai voltar para X1? Não vai voltar para X1. É uma estimativa, quando a gente fala de estimativa, a gente fala de prospectivo. E se é prospectivo, é feita na DRE. Beleza? Então matamos essa questão, a questão tá correta. Posicionamento mais recente da banca é esse. É de que mudança no método de depreciação, e aí eu vi muita gente falando que se a FGV dizer que a mudança no método foi para apenas um ativo imobilizado, é mudança de estimativa contábil. Se a FGV dizer que foi para mudança para todos os ativos contábeis, é mudança de política. Na minha opinião, isso tá errado. A FGV corrigiu o posicionamento dela. Prova disso, nessa questão ela fala, ó, que ela vai mudar os ativos imobilizados como um todo. Olha lá, ela será mais relevante e confiável depreciando os ativos imobilizados. Então aqui ela não está dizendo que é só um ativo imobilizado. E mesmo assim ela disse que é mudança de estimativa. O CPC 27 não fala que é só um ativo imobilizado. Não. O método de depreciação, ela vai dizer se ocorrer mudança no padrão de consumo. Ponto. Beleza? Então, na minha opinião, a FGV corrigiu o posicionamento dela. Tem que ficar de olho na questão, quais dicas a questão vai dar, né? Tomar cuidado. Na minha opinião, viu mudança de método, leva para estimativa. Beleza? Então vamos ver, ó. Olha como é que ela estava entendendo isso aqui em 2018. 2018, nessa prova para analista legislativo, ela vai perguntar a opção que traz uma mudança de estimativa. Ó. Opção que indica uma mudança de estimativa. E na letra B, ela vai dizer aqui, ó, uma entidade depreciava seus ativos pelo método de linha reta e mudou pelo método. Bom, pelo CPC 27 e 23, né, porque o 23 manda para o 27, isso aqui é uma mudança de estimativa. Seria a resposta. Porém, a gente tem uma clássica aqui de mudança de estimativa, que é isso, ó. A entidade considerava o risco de perda possível, depois passou a considerar provável. É uma mudança de estimativa clara, que não tem polêmica. Então a resposta foi dada como letra D. Minha opinião, a questão deveria ter sido anulada. Não foi anulada, mas era uma questão que dava para acertar. Por quê? Porque você tem uma clássica sem polêmica nenhuma aqui. Eu acredito que muita gente não errou essa questão, porque dá a entender muito que aqui é uma mudança de política. Minha opinião, a FGV corrigiu esse posicionamento. Eu aconselho que você fique com o posicionamento mais recente da banca, de 2021, tá bom? Vamos para a próxima questão e deixar essa polêmica para trás. Vamos lá. Essa questão aqui é muito interessante, cara, questão de 2015, mas uma questão muito bem construída, muito inteligente essa questão. Ela vai alinhar o conhecimento de dois CPCs, o CPC 04 e o CPC 23. Olha o que a questão fala. A companhia W reconhecia em seu balanço por 50 mil softwares que tinham sido comprados de terceiros, ou seja, é um ativo intangível separável, você comprou de terceiros, beleza? Estavam avaliados ao valor justo. A empresa decidiu avaliar ao custo, de acordo com o CPC 23. Qual é o efeito decorrente? Né? Assinale a opção que o procedimento contábil a ser efetuável pela empresa e o efeito decorrente. E aí você pensa, mudou de valor justo para custo. Isso é uma mudança de prática, uma mudança de regra, uma mudança de diretriz. Logo, a gente está tratando de uma mudança de política contábil. Concordo com você. Política contábil. Então você vem aqui, ó, não é estimativa, não é incorreção material, é uma mudança de política contábil. Aí você vai ficar, se vai refazer, se não vai refazer, se é retrospectiva, se não é retrospectiva. Porém, você vai errar a questão. Porque essa questão é inteligente. Ativo intangível que você comprou de terceiros, você reconhece a valor justo? Onde que está escrito isso? Se a regra geral do reconhecimento do ativo intangível é o custo.
Ah, não tá acreditando em mim, não? Vamos lá pro CPC 04. CPC 04, de ativo intangível, item 74. Após o reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser apresentado ao custo. Ponto. Ao custo. Essa é a regra geral. Claro que há exceções. Regra geral. Por exemplo, para quem está aqui acompanhando o canal, a gente fez a revisão da subvenção. A subvenção recebida do governo não é reconhecida a custo, é reconhecida a valor justo. Se for um ativo intangível que foi recebido por subvenção, vai ser reconhecido a valor justo. Óbvio. Né? Mas a regra geral é que seja custo. Beleza? Então aqui, na verdade, não é uma mudança de política. É uma retificação de erro, porque estava errado. Tu vê que a questão te induz a uma coisa. Essa questão é muito boa, cara. Essa questão é muito boa. Então é uma retificação de erro. E retificação de erro, a gente usa o quê? Ó, erro, ó quanto R, ó quanto R no erro, ó. Ó quanto R, tem muito R, isso aqui é retrospectiva. E é material, né? É material. Né? A questão não diz que é imaterial, mas a gente tem que presumir que é material. Tá bom? E deve refazer o balanço. Né? Por que não é a letra E? É uma incorreção material, tudo bem, mas aí aquela erra porque ela está dizendo que tem que ser prospectivo, e não é. É retrospectivo. Beleza? Letra A. Questão excelente da FGV. Muito, cara, muito bem feita essa questão. Muito inteligente. Vamos para a nossa próxima questão. E aqui é uma questão que a gente vai testar se a gente entendeu mesmo a diferença de política contábil para estimativa contábil, se a gente entendeu a diferença entre aplicação prospectiva e retrospectiva. Então ela tem um balanço em 2016. Esse balanço tem algumas coisas que estão erradas, outras coisas que foram algumas políticas contábeis que foram alteradas e algumas estimativas que foram alteradas. Então vamos ler aqui, ó. Na elaboração do balanço de 2017, então em 2017, durante a elaboração do balanço, verificou-se que a conta caixa não havia considerado uma receita à vista de 25 mil. Então isso aqui tem um erro. Esse erro é material. 25 mil aí, ele é 1/4 aí do caixa, é um erro material. E se é um erro material, a gente vai usar aqui eu vou chamar de R, tá? Vou chamar de retro, ó. Retrospectiva. Então a gente vai voltar para refazer o saldo anterior do balanço. O produto P estava sendo vendido por 380. Quanto que ele estava reconhecido? Era 40 mil o produto, eu tinha 100 unidades. Então ele estava reconhecido ao custo de 400. Bom, houve uma mudança, não é de estimativa contábil, mas houve uma mudança dentro do mercado, em que o valor realizável líquido desse estoque já não é mais maior do que o custo. Ele agora passa a ser menor do que o custo. E o CPC 16 vai dizer que o estoque tem que ser avaliado pelo custo ou o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Qual é o menor? Passou a ser o valor realizável líquido. Logo aqui, então, vai ter um efeito na minha DRE. No período. Tá? Só no período. Eu não vou voltar no tempo e fazer retrospectivamente essa mudança que aconteceu aí no mercado. Não, é só no período. Beleza. Uma previsão para perdas era de 5%. Quanto é que estava? Estava de 1.500. Quanto que é 5% de 50 mil? 2.500. Então houve uma mudança nessa estimativa. Se é uma mudança na estimativa, é uma mudança prospectiva. O valor justo do terreno era 130 mil. Tudo bem, isso nem vai me importar. Por quê? Porque ele vai mudar a política contábil do terreno e vai ser avaliado ao custo. Vinícius, como é que você sabe que isso daí não é uma retificação de erro? Porque a gente está falando que o terreno é para aluguel. Olha como foi bem construída essa questão também. É um terreno para aluguel. E terreno propriedade para investimento, a entidade pode escolher a política contábil, se ela vai avaliar ao custo ou valor justo. Nesse caso, ela decidiu mudar, porque ela viu que de repente seria mais interessante para os usuários das demonstrações contábeis se esse terreno fosse avaliado ao custo, que não o valor justo. Então ela mudou a política contábil. Então isso vai ser uma mudança retrospectiva também. Então eu vou botar aqui, ó, 2016. Deixa eu botar aqui para cima. Deixa eu apagar isso aqui.
Eu vou botar de um lado 2016, que é o que eu vou voltando, corrigindo, e vou botar só a correção. E aqui 2017, tá? 2016, o que é retrospectivo? Retrospectivo é esse 25 mil aqui, que ela não tinha considerado. Se ela não considerou, eu vou corrigir adicionando 25 mil. O terreno passa a ser avaliado ao custo. Quanto que é o custo desse terreno? 100 mil. Quanto que ele estava avaliado? 120 mil. Então eu vou ter que tirar 20 mil. Beleza. Então qual é o efeito total aqui nesse balanço de 2016? Eu vou ter que aumentar em 5 mil. Quanto que era o ativo total? 308.500. Eu vou somar mais 5 mil. Vai para 313.500. Quem tem 313.500 aqui, a única opção é a letra C. Então a gente já tem a resposta aqui, que é a letra C. Tá bom? Porque aqui tá aparecendo de 2016 depois. Então a resposta é a letra C. Vamos ver como é que ficou de 2017. De 2017 eu tenho que reconhecer uma perda por não recuperabilidade desse estoque de 2.000. Eu vou ter que reconhecer ainda mais uma perda de 1.000, porque houve uma mudança na estimativa contábil, isso daí vai tudo para DRE. Uma mudança de 1.000. Então eu vou ter, em relação a 2016 já corrigido, uma diferença de 3.000. Negativo. Então se aqui é 313, eu vou ter que ter 310. E é o que eu tenho aqui, 310. Beleza? Questão tranquila aí, depois que você sabe muito bem o que você está fazendo. Questão dessa excelente prova que foi da Cefim Rondônia. Questão que eu tenho certeza que foi difícil para muitas pessoas que não tinham domínio do CPC 23. E como é que faz para ter o domínio do CPC 23? Vou até abrir a tela. Como é que faz para ter o domínio do CPC 23? Você tem que saber que mudança de política contábil é retrospectiva, mudança no erro é retrospectiva e mudança na estimativa é prospectiva. É só isso que você precisa decorar. É só isso que você precisa decorar para matar 80% das questões do CPC 23. É um CPC tranquilo, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos para a próxima questão. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 23, retificação de erro, mudança na estimativa pode afetar... Então, algumas mudanças podem afetar apenas os resultados do período corrente. Outras mudanças vão afetar o período futuro. Assinale a opção que indica uma mudança da estimativa que deve afetar os resultados do período corrente e de períodos futuros. Vamos ver o que o CPC está dizendo antes de resolver essa questão. Vamos ver o que o CPC diz no seu item 38 sobre isso. Ele vai dizer justamente isso, ó. O reconhecimento prospectivo do efeito, então a gente está falando de prospectiva, uma mudança na estimativa, de mudança na estimativa contábil, significa que a mudança é aplicada a transações e efeitos a partir da data da mudança. A mudança em uma estimativa contábil pode afetar apenas os resultados do período corrente, ou pode afetar tanto do período corrente como de período futuro, nunca de período passado. Ou é corrente ou futuro. Por exemplo, a mudança em um ajuste para perdas de crédito esperadas. Então, a mudança no ajuste para perdas de crédito afeta apenas o resultado do período corrente. E por isso é reconhecida no período corrente. Tudo bem. Porém, a mudança na estimativa da vida útil de um ativo depreciável ou no padrão esperado de consumo, que vai mudar o método de depreciação, vai afetar também os futuros exercícios. Por quê? Ora, se você depreciava o seu ativo imobilizado e você estimava que a vida útil ia ser de 10 anos, você depreciava por 500, vamos dizer. Então você vai depreciando todo ano. 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui. A partir do momento que você muda a sua estimativa contábil da vida útil e diz que vai ser de 8 anos, você vai mudar a tua depreciação. Então não vai ser mais 500, vai ser de repente 600. Então isso vai afetar esse período, você vai depreciar nesse período por 600, você vai depreciar o próximo período por 600, você vai depreciar próximo. Então isso vai afetar futuramente toda a sua demonstração contábil. Tá? Por quê? Porque justamente pela natureza dessa mudança. Então vamos lá. Você não precisava saber que o CPC usa exatamente esses exemplos, mas você precisa entender essa noção de que tem mudanças que são no período e tem mudanças que vão acarretar efeitos para o futuro também. Então vamos lá. Obsolescência no estoque. Obsolescência no estoque, você vai dar a baixa no estoque e é só no período corrente. Não é isso? Mudança na vida útil. A gente já sabe que mudou a vida útil, você vai mudar todo mês de depreciação. Então, isso vai mudar o período corrente, o período futuro, o outro período, etc, etc. Crédito de liquidação duvidosa. É só um período.
Você vai reconhecer na despesa no período. Obrigação decorrente de garantia. Você vai devolver lá o produto, por exemplo, no período. Quem vai tratar muito disso aqui, ó, é o CPC 47. Já sei que a Marília tá doida pelo CPC 47 e eu tô querendo trazer ele, mas eu não sei se eu vou trazer ele para a reta final de Minas, porque eu acredito particularmente que ele não vai cair em Minas. Pode ser que caia na Receita Federal ou então pro ISS Rio. E para as próximas provas, CGE Santa Catarina, etc, etc. Obrigações decorrentes de causa na justiça também é só um período. Então vamos para a nossa última questão que eu trouxe desse CPC, e vai tratar desse mesmo aspecto, dessa mesma ideia, de que há mudanças que afetam só um período e há mudanças que afetam mudança no período corrente futuro também. Então, em uma empresa, ela estimava perdas com crédito de 2%. Em X1, a empresa estimou que as perdas naquele ano seriam de 4%. Bom, então em X1 ela vai reconhecer um aumento nessa perda, vai reconhecer uma desperda de perda, complementando aquela perda, e vai creditar na perda acumulada, né? Naquela retificação ali da conta de clientes, lá no ativo. Perda acumulada, ou como você queira chamar. E isso daqui vai ser só no período corrente. Então é só em X1. X1 apenas. Não tem conversa. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão de hoje. Eu tentei trazer uma revisão concisa, uma revisão do que é importante para a FGV, trazer esse novo posicionamento da FGV. Espero que vocês quebrem a banca do concurso de vocês. Não deixe aí de seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu queria pedir desculpa por não ter postado esse vídeo na quarta-feira. Eu realmente tive um problema técnico com o meu computador. Eu estou usando até o computador aqui da minha mãe. Fui lá na minha mãe buscar o computador emprestado enquanto eu não consigo. Eu vou providenciar um novo computador, mas quero comprar um computador fera, né? Um computador bom. Então, finalzinho de ano é meio complicado, mas a gente vai aí, acredito que para os próximos vídeos a gente não vai ter mais problema nenhum com isso. Então, feito esse pedido de desculpa, a gente se vê no nosso próximo vídeo na segunda-feira. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Desejo um excelente Natal para você e para sua família e que você quebre a banca do seu concurso. Muito obrigado e até a próxima.